Bom dia, meus amigos e irmãos, que possamos começar esse dia com alegria e energia positiva. Mais uma oração da manhã. Nesta manhã, meus irmãos, vamos falar sobre a águia e o cristão. Lá em Isaías, capítulo 40, versículo 31 diz: Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías compara o cristão com a águia, porque devemos confiar e crermos no Senhor. Deus nos fez para podermos voar bem alto. A águia, por sua soberania e beleza, coragem, tem força e também tem imponência. A imagem da águia é a representação de nobreza, majestade, liberdade, agilidade e outras virtudes. Por isso, devemos ter essas mesmas virtudes que se assemelha a águia ao cristão. Lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9 diz: Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, meus irmãos, a águia é um animal bastante corajoso, que tem uma agilidade grande. Então, ela tem uma visão que todas as aves de rapina e os demais animais predadores é uma visão frontal, para poder ver e calcular a distância de encontrar suas presas. Então ela consegue enxergar a maioria das coisas que os outros não conseguem ver. É por isso que somos comparados à águia, o cristão, aquele que confia em Deus, aquele sempre que está procurando a Deus. Então, no meio dos problemas, no meio das diversidades, das batalhas, a gente consegue ver algo lá na frente, que é considerado algo que vai nos fortalecer para a nossa melhoria, nas aprovações, que Deus sempre está conosco. Então a gente sempre temos que utilizar a nossa fé, o dom que Deus nos deu, esse presente. Então a gente vai conseguir vencer a adversidade da vida, assim como a águia. Lá nos Salmos, capítulo 91, versículo 4 diz: Ele cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Então, meus irmãos, nessa passagem, a gente devemos confiar em Deus. Ele está nos protegendo, porque nós somos como bebês. Assim, precisamos ser alimentados, ser ensinados, ser aquecidos. Mas vai chegar o momento em que Deus vai dizer que está na hora de voarmos para outra fase da nossa vida. Mas ele fala, que está sempre conosco, que a gente deve confiar, que ele está ali protegendo os filhos dele. Então a águia também faz a mesma coisa. A águia, quando ela tem os seus filhotes, que ela coloca ali no seu ninho, quando ela vai ensinar os seus filhotes, depois dela ter alimentado, ele está ali com as penas já grandes, ela começa a tirar as folhagens do ninho, a começar a incomodar o filhote para que ele aprenda a voar. Então isso também é Deus conosco. Deus faz isso, meus irmãos, para assim nós se posicionar em nossa vida, no nosso dia a dia. E lá nos Salmos, capítulo 103, versículo 5 diz: Além do mais, indicava a disposição renovadora da nossa natureza espiritual, lembrando que a nossa força seria renovada como a da águia. Esse versículo fala, meus irmãos, porque a águia, quando ela chega na idade de 30 a 40 anos, ela já está desgastada, suas garras já estão quebradas, suas penas já estão limitadas para poder voar. Então ela já está cansada das batalhas do dia a dia. Então o que é que ela faz? Ela vai e procura um lugar bem distante, provável um monte, e fica ali alguns dias
se resguardando. Aí ela começa o quê? Ela começa a arrancar suas penas velhas, começa a arrancar as suas garras velhas, começa a quebrar o seu bico na parede, para assim que possa nascer penas novas, que possa crescer garras novas e possa vir um bico novo, para assim ela voltar às suas atividades com mais força e vigor. Assim é o cristão também. Espiritualmente a gente deve sempre se renovar, se fortalecer, orando, lendo a Bíblia, jejuando, tendo intimidade com Deus, indo à igreja, participando como somos membros de uma igreja com nossos irmãos. Então as batalhas do dia a dia vêm, mas a gente temos que ser como a águia, inteligente, com vigor, que possamos renovar todo dia e vencermos a batalha com a nossa fé, a fé que Deus nos deu. Então, meus irmãos, nós devemos analisar o cenário antes de agir, devemos manter, enxergar oportunidades em meio aos problemas, escolher bem as companhias para voar junto com a gente. Não devemos ter medo de enfrentar grandes desafios. Assim devemos ter essa visão como a águia. Meus irmãos, oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, papai, por mais esse dia que estamos de pé, respirando. É graças a Ti, Pai. Coloque sua mão, abençoa cada um aqui dos Teus filhos nesta manhã. Dá-nos ânimo e vigor, Pai, nos renova, nos fortaleça, Pai, assim como a águia, Pai. Só o Senhor pode fazer algo por nós. Coloca os anjos ao nosso redor, nos protege, Pai, livrando de acidente, de assalto, do homem mau, do inimigo nessas ruas perigosas. Que possamos vencer mais um dia de batalha, Pai, junto contigo, nosso Pai. Que o Espírito Santo possa sempre nos guiar, Pai, no caminho reto, desviando da tentação e do pecado. Pai, ilumina cada um aqui dos Teus filhos, cura de todo mal, de toda enfermidade, repreende qualquer espírito maligno, toda inveja, toda feitiçaria, aqueles que queiram nos derrubar, Pai. Obrigado por tudo, papai, por sempre estar conosco, que o Seu amor sempre esteja nos nossos corações, Pai. Dá-nos ânimo nesse dia, Pai. Obrigado, Pai, por tudo, Pai, no nome santo do Seu Filho, nosso único Salvador, Jesus Cristo. Amém.